A participação de Flávio Bolsonaro na audiência do Departamento de Comércio dos Estados Unidos foi o ponto fora da curva dos encontros. Flávio, obviamente, fez um uso eleitoreiro da sua presença em Washington e pediu a Trump que não aplique as tarifas porque elas beneficiariam Lula. Ele tenta desfazer, no mínimo, o fato do tarifaço do ano passado, especialmente, ter sido defendido pelo seu irmão, Eduardo Bolsonaro. O Palácio do Planalto tenta desqualificar a participação de Flávio, mas é difícil, justificar por que não tinha ninguém do governo nas audiências e 2, esconder que Lula faz exatamente o mesmo uso eleitoreiro da relação que tem com o governo Trump. Quem acompanhou as audiências em Washington relatou um ambiente muito mais técnico das reuniões de agora. E foi nesse contexto que Flávio destoou. Como me disse um dos participantes, foi como levar uma banana para uma festa do mamão. O modo eleitoreiro de Flávio Bolsonaro, porém, não deve interferir nos planos americanos, até porque a decisão final continuará sendo de Donald Trump. Mas a campanha política em cima dela já é completamente brasileira. Eu sou Thaís Herédia e este é o Hora H. A gente começa essa edição do Hora H falando exatamente da participação do senador Flávio Bolsonaro na audiência do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Hoje foi o segundo dia dessas audiências, com várias participações. O senador foi logo um dos primeiros a participar. Ele teve 5 minutos para fazer seu posicionamento apenas e ele defendeu que em período eleitoral não é o momento, ou um período eleitoral é o pior momento possível, segundo ele, para impor tarifas sobre os produtos brasileiros. A gente vai direto aos Estados Unidos, a Washington, com a nossa repórter Alessandra Freitas, que acompanhou os encontros. Alessandra, boa noite, bem-vinda ao Hora H. Boa noite, Thaís. Boa noite para todo mundo que nos acompanha agora. Exatamente. Olha, esse foi um dos principais argumentos apresentados pelo senador Flávio Bolsonaro durante a audiência, né? Hoje que foi o segundo dia de audiência aqui em Washington, D.C. Ele disse à comissão do governo americano que a imposição das tarifas agora teria o efeito contrário ao pretendido, fortalecendo politicamente o presidente Lula, ao invés de pressionar o governo brasileiro. A audiência aconteceu nessa terça-feira, né, aqui na capital americana, durante o segundo e último dia das sessões públicas promovidas pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, o USTR. As discussões, né, fazem parte dessa investigação comercial que deve embasar a decisão do governo americano sobre a possível aplicação dessas tarifas de 25% contra produtos brasileiros, né, essa decisão que a gente espera que seja tomada até o dia 15 de julho. Na abertura da apresentação, Flávio Bolsonaro, que teve aí, como todos os participantes dessa audiência, 5 minutos de fala, pediu à comissão que não imponha as tarifas, que preserve o PIX e mantenha aberto o caminho da negociação com o Brasil. Ele lembrou que ele mesmo já havia levado esse mesmo pedido ao presidente Donald Trump, ao vice-presidente J.D. Vance e ao secretário de Estado Marco Rubio. Vale lembrar também que ele mandou um documento de 86 páginas ao governo americano abordando esses mesmos tópicos. Nesse documento, o senador defendia o adiamento das tarifas para depois das eleições brasileiras, sob o argumento de que uma decisão agora poderia beneficiar politicamente o presidente Lula. No final da audiência, eu perguntei ao Flávio Bolsonaro se a posição dele continuava sendo esse adiamento ou se ele defendia o cancelamento das tarifas. Ele respondeu que o objetivo é o cancelamento da medida, voltou um pouco atrás aí nessas palavras e afirmou que não quer tarifas para o Brasil. Ele também disse que, na visão dele, o único que quer tarifas, eu estou aí abrindo aspas, é o presidente Lula. Nos 5 minutos aí do discurso dele, o Flávio Bolsonaro também falou um pouco sobre censura, corrupção e o PIX. Sobre a censura, ele afirmou que as decisões contra as plataformas digitais americanas foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo governo Lula, e argumentou aí que as tarifas puniriam a população brasileira e não as autoridades que, segundo ele, são responsáveis por essas medidas. Falando aí da corrupção, ele disse que esse é um dos maiores problemas do país, mas afirmou que os responsáveis são identificáveis em situações específicas. Ele citou aí o mensalão, a Operação
Operação Lava Jato, as fraudes do INSS e o caso Banco Master. Ele também defendeu que o povo brasileiro não deve ser penalizado por esses episódios que ele culpou basicamente a esquerda do Brasil. No terceiro ponto, voltou a pedir que o Pix fique fora da investigação comercial. Segundo ele, o sistema de pagamentos aí brasileiro ele ampliou a inclusão financeira e não prejudica as empresas americanas, já que esses serviços seriam complementares e não competem entre si. Enquanto isso, a gente também vê as negociações oficiais entre o Brasil e os Estados Unidos continuando em paralelo. Nessa terça-feira, técnicos do governo brasileiro se reuniram com representantes do USTR para discutir a proposta brasileira de cooperação também, né, no combate ao crime organizado transnacional, um desses pontos aí, né, do governo americano. A gente continua acompanhando, né, o que vai acontecer depois desses 2 dias de audiência aqui em Washington, e a gente vai trazendo as informações para você. De volta aí com você, Thaís. Obrigada, Alessandra. Boa noite para você em Washington.